Olá, meu nome é Ludmila e este é o meu canal Relíquias Ocultas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ano de 2020. Para você que está chegando agora, eu tento fazer uma pequena revisão do conteúdo da semana anterior para que a gente vá se localizando melhor, né? Eu sempre falo, vamos nos localizar no espaço-tempo, vamos nos contextualizar. Então eu vou tentar fazer umas revisões menores para os vídeos não ficarem tão compridos, tá bem? Na semana passada falávamos sobre Irineu, uma das figuras centrais mais importantes da história do cristianismo em seus primórdios. Irineu, que era um feroz combatente daqueles cristãos que ele considerava que tinham uma interpretação errada, incorreta dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Eram então os chamados heréticos, né? Porque eles tinham feito uma escolha diferente da escolha que Irineu achava que era a escolha correta. Então Irineu era um cristão ortodoxo que se dedicou, devotou sua vida ao cristianismo, aquilo que ele considerava como sendo o cristianismo verdadeiro, e aí estava engajado numa batalha contra as heresias. Tanto estava que escreveu um livro chamado Contra as Heresias para poder ajudar, né, nessa batalha, e devotou um capítulo deste seu livro para falar sobre suas conclusões a respeito da origem da heresia gnóstica que ele havia localizado em suas pesquisas, né, de detetive. Ele havia localizado essa origem lá na Grécia, na filosofia da Grécia. E no capítulo 18 ele fala das ideias de alguns filósofos gregos, majoritariamente dos pré-socráticos, essas ideias que teriam inspirado crenças gnósticas. Essa tese de Irineu foi retomada por um seguidor seu chamado Hipólito, que chega a afirmar que a cada uma das seitas heréticas corresponderia a uma ideia de um filósofo grego. Por conta disso, no vídeo passado falamos sobre os pré-socráticos. E aí eu expliquei para vocês que o nome pré-socrático não é porque eles tenham vindo necessariamente antes de Sócrates, mas sim por conta do tema de suas investigações filosóficas. Os filósofos pré-socráticos, ou os primeiros filósofos, se ocupavam da seguinte pergunta: eles queriam saber qual era a origem de toda a realidade, a origem de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio de tudo. E a este princípio eles deram o nome de arqué. E a manifestação visível da arqué deram o nome de physis. Por isso eles são chamados físicos. Eu disponibilizei na descrição do vídeo da semana passada, a definição de arqué e a definição de physis, que eu tirei do maravilhoso livro de Marilena Chauí, Introdução à História da Filosofia, do volume 1 dos pré-socráticos Aristóteles, está lá na bibliografia também, você pode olhar. Bom, eu tento fazer os vídeos numa sequência, né, que faça sentido, que colabore nessa nossa contextualização, mas às vezes surge alguma coisa no meio do caminho e eu mudo de ideia, como naquela vez da estreia do episódio 9 de Guerra nas Estrelas, que eu parei um pouquinho para falar sobre o poder do mito, de Joseph Campbell e sua influência em George Lucas. E essa semana eu resolvi fazer uma pequena pausa, mas graças a Deus tem tudo a ver com o assunto que a gente estava discutindo, porque falamos sobre os pré-socráticos, e eu resolvi fazer uma pequena homenagem àquele que é considerado o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto. Só um adendo para terminar, fechar o assunto dos filósofos da physis. Por conta de serem os filósofos da natureza, a qual eles chamaram de physis, esses pré-socráticos eram chamados de físicos, ok? Gente, fazer uma homenagem a Tales, né? Quem sou eu, humildemente, mas eu queria compartilhar com vocês a importância dessa figura tão curiosa.
Ele era curioso em dois sentidos, era curioso porque era uma pessoa muito diferente. Imagine que para ter passado a história como o primeiro filósofo, ele não podia ser uma pessoa comum, né? Uma pessoa normal, era um ser extraordinário. E curioso também porque ele era curioso a respeito de vários assuntos, era curioso a respeito do mundo, das coisas, e gostava de pesquisar e investigar e especular. Então, conta-nos Heródoto, que por muitos é considerado o pai da história, que Tales era um dos 7 sábios da Grécia. Se você quiser, procure aí, dê um Google e procure a lista dos 7 sábios da Grécia, que não foi sempre a mesma, mas com relação a Tales, Tales sempre apareceu nesta lista. Platão nos conta uma anedota que era muito famosa na Grécia daquela época a respeito de Tales. Ele nos diz que Tales era uma pessoa muito distraída, ele era um teórico, então ele gostava de andar olhando para as coisas, olhando para cima, e por causa disso não se dava conta das coisas que estavam ali imediatamente no caminho dele, literalmente, num dia que ele estava aí, né, pensando e tirando suas conclusões e fazendo indagações. Tinha um buraco na frente dele e ele caiu neste buraco porque ficava lá no mundo das ideias. Então, essa imagem, dessa anedota, passou para a posteridade como a imagem do filósofo, né? Aquela pessoa que vive no mundo da lua, vive com a cabeça no mundo das ideias. Então, vem de lá de uma história que dizem que aconteceu com Tales. Tales, ele era político, ele foi um político, ele era matemático, geômetra. Nós estudamos na escola um teorema que foi atribuído a Tales. Ele gostava muito de viajar e conhecer países e coisas diferentes. Ele esteve na Babilônia, provavelmente esteve na Babilônia, onde havia uma escola de astronomia, e ele, vejam só, ele foi o descobridor da constelação da Ursa Menor. Tales esteve também, adivinha onde? Pense aí, né? Qual o país onde esteve Tales? Um país que influenciou, né, todos os povos ali, né, praticamente todos os povos da antiguidade. Tales esteve no Egito. E segundo este livrinho que eu encontrei num sebo semana passada, um livrinho muito bonito, que foi escrito por Stella Teles Vital Brasil, da Fraternidade Rosa Cruz. Quando ela começa, né, se chama Divina Filosofia Grega, e ela começa falando dos filósofos pré-socráticos, e na parte que se refere a Tales, ela nos conta, ela diz: Tales, assim como outros filósofos posteriores, estudou as ciências nos santuários do Egito, onde se iniciou em uma das escolas de mistérios, tendo dali trazido grandes conhecimentos para a Grécia. Ela afirma que tanto Tales quanto seu discípulo direto, Anaximandro, estudaram no Egito. E o que eu vou falar para vocês agora, eu vou dar uma pausa na história de Tales ter estudado no Egito para falar na localização de Tales na filosofia pré-socrática. Os pré-socráticos, então, se perguntavam a respeito do princípio, da origem, da substância primordial de todas as coisas. Para Tales, esta substância era a água ou úmido. E muito se tem discutido a respeito do porquê Tales teria chegado a essa conclusão. Existem várias possibilidades, mas o objetivo do vídeo não é a gente falar sobre essas várias possibilidades. Eu pretendo começar uma série a respeito de filosofia especificamente a partir de fevereiro. Mas hoje eu vou passar para vocês uma das hipóteses que tem a ver diretamente com isso que nos conta a Stella da Fraternidade Rosa Cruz. Então, ela diz que Tales e Anaximandro teriam estudado sob a orientação dos mestres dessa antiga escola de mistérios, predecessora dos Rosa Cruzes. E para os egípcios, né, os egípcios têm uma relação vital com a água. Todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe que os egípcios, desde tempos imemoriais, dependem vitalmente das cheias do rio Nilo. E eu me lembrei que existe uma divindade egípcia que não é muito famosa, porque a gente conhece mais Ísis, Osíris, Horus, Thoth, Set, mas existe uma divindade que meio que paira assim acima do panteão egípcio, chamada Nun. N de navio, o N está disponibilizado, vai ficar disponibilizado na descrição do vídeo. E essa divindade representava as águas primordiais. Então, para os egípcios, a vida, o mundo ficava dentro de uma bolha que flutuava nas águas primordiais representadas por Nun, que era assim um grande mistério. Então realmente faz bastante sentido isso que essa escritora Rosa Cruz afirma, que Tales tenha tido contato, tenha recebido ensinamentos de escolas, de mistérios no Egito, tenha, no mínimo, né, se esteve no Egito, ele teve contato com a religião egípcia e tenha tirado dessa ideia magnífica, lindíssima dos egípcios, figurada, claro, mas que ele tenha tirado deles, dessas crenças egípcias, a sua hipótese científica de que a substância primordial, a origem de todas as coisas era a água. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Foi a minha pequena homenagem ao grande Tales de Mileto. Nós devemos muito a ele. Foi uma pessoa sensacional. Dedicou sua vida ao conhecimento, às investigações, ao saber e nos deu uma herança tão magnífica que nós estamos aqui até hoje falando dele, ok? Eu pretendo gravar vídeos mais frequentes, eu pretendo, se der, tomara que dê, pelo menos 2 vezes por semana. Espero que vocês tenham gostado desse. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like e não esqueçam de compartilhar. Se vocês acharem que alguma outra pessoa também vai gostar de saber, vai gostar de aprender e vai usar isso para alguma coisa na sua vida, né? Vai usar isso para seu engrandecimento pessoal, tá bom? Que esse é o nosso objetivo principal. Então eu espero vê-los em breve, se não essa semana, pelo menos na semana que vem, tá bom? Tchau, muito obrigada e até lá!